Fala pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel Barbosa, sócio, membro do Comitê de Investimentos aqui da TRX. Estou aqui com o Vinícius Araújo, responsável pela área de relacionamento com investidores, e com o Raul, nosso gestor aqui da Portfolio Manager da tese de ativos listados. Esse é o webcast da TRX referente a julho de 2025. E já para começar aqui, Raul, para a gente começar falando sobre os nossos comentários aqui sobre o mercado, que a gente coloca tanto no relatório gerencial do TRXF quanto do TRXY, a gente teve um mês mais difícil, né? Depois de 5 meses aí de rentabilidade positiva para os fundos imobiliários, a gente teve um mês aí em que o IFIX caiu próximo de 1,4%, com os fundos de papel um pouco melhor, caindo ali mais próximo de 1%, e os fundos de tijolo sofrendo mais, com queda ali próximo de 1,7%. No ano a gente ainda continua com uma rentabilidade positiva, mas entregamos um pouquinho aquele ganho que os fundos imobiliários tinham em relação ao CDI, né? E quando a gente olha em 12 meses, aí a coisa mais feia, os fundos continuam apanhando, vamos dizer assim, do maratonista CDI que não para de correr para frente, né? Então, a gente colocou aqui as nossas perspectivas, né? Muito ruído nesse mês. A gente teve aí a taxação, né, do governo americano em relação aos produtos brasileiros. Isso fez com que as taxas de juros abrissem, muito ligados à expectativa de inflação que veio com a apreciação do dólar. Mas na nossa visão a gente continua ainda vendo muitas oportunidades, porque a gente não sente, né, esses ruídos atrapalharem o operacional do dia a dia dos ativos que estão dentro dos fundos imobiliários, né? A gente ainda continua boa performance nos shoppings, nos galpões logísticos, as lajes se recuperando e os ativos de renda urbana também entregando bons frutos aí para os investidores e para os fundos imobiliários. Então, apesar do ruído, a gente ainda vê bastante oportunidade, com margem de segurança, mas queria ouvir também sua opinião aí e também para você já passar a falar com mais detalhe sobre esse assunto que você trouxe ali no relatório gerencial do TRXY. Boa. Além disso, né, a gente teve ali ao longo do mês de julho, né, no finalzinho do mês de julho, a comprovação, né, o comunicado do Banco Central, né, reafirmando os 15% de taxa de juros para o próximo ciclo, né, assim, mantendo esse patamar aí, apesar de elevado, né, ele não subiu mais a taxa de juros, o que já é uma notícia relativamente positiva. No estudo aqui que a gente fez no TRXY, a gente detalhou um pouco melhor aqui, quis se aprofundar um pouco mais no segmento de shoppings, que é um segmento super resiliente, que tem mostrado aqui performances nas empresas, né, listadas que divulgaram o resultado do segundo trimestre, primeiro semestre do 2025, que já fizeram isso, né, a Múltipla e a Iguatemi, e os fundos imobiliários de shopping que continuam ali entregando dividendos relativamente consistentes. Então, a performance desses ativos, ela está boa, ela está consistente, com taxa de ocupação elevada, acima de 96%. O resultado da Iguatemi veio muito melhor do que no ano passado, por conta da compra dos 2 shoppings, lá o Pátio Paulista e o Pátio de Higienópolis, então que contribuiu já positivamente para o resultado. Os shoppings da Múltipla também continuam com uma performance muito boa. E o mercado, né, de fundos imobiliários, operacionalmente também indo muito bem na parte de shoppings. Mas a performance da tela, né, da bolsa, ela caiu, né, nos últimos meses, e a gente até coloca um gráfico lá no relatório do TRXY em relação ao ITRIX Shoppings, né, que é o índice que o time do ITRIX aqui monta do segmento de shopping, extrapolando como se ele fosse o índice, né, todos os fundos imobiliários de shoppings que estão dentro do IFIX, como se ele fosse um índice, e mostra que ele está muito abaixo da linha ali de 0,80, e na média dos últimos 3 anos ele foi 0,90 vezes, né, o preço-valor patrimonial. Atualmente está em 0,80, não é o menor dos últimos 3 anos por conta do início do ano, né, de janeiro e final de dezembro do ano passado, mas ele já mostra um desconto muito atrativo.
Então, o que a gente acredita que traz uma margem de segurança muito interessante para o investidor. Então, é uma exposição aqui a um segmento resiliente em termos operacionais, mas que está num momento um pouco mais complicado por conta dessa taxa de juros elevada. Até nos resultados das empresas, as empresas mostraram isso, né, que o resultado financeiro foi pior por conta dessa questão de juros, né, mais alto. As empresas são relativamente mais alavancadas do que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles fazem a questão do seller's finance, tem às vezes alguma alavancagem ali, mas num custo um pouco menor por conta das garantias que são maiores. Mas as empresas elas mostraram ali no resultado financeiro um pouco pior, mas o operacional melhorando. O que traz isso é mais segurança para o investidor, comprar fundos imobiliários descontados, né, com bom carrego aí em torno de 12%, né, 11,5%, 12%, dependendo do fundo que compra, com a segurança de que num cenário ali de queda de taxa de juros e uma potencial aí valorização aí do mercado num médio prazo ou no ano que vem, mudança de governo, você tem aí um horizonte dos próximos 2, 3 anos relativamente mais positivo, com esse potencial aqui de arrefecimento da inflação, queda de juros e os fundos imobiliários avançando. Então a gente acha que o segmento de shopping dentro do IFIX, né, é aquele que está relativamente mais atrativo para o investidor se posicionar. Assim, beira o inacreditável, né? Essa primeira figura que você colocou aqui no relatório, parece que a gente voltou para o auge da pandemia, né? Com as lajes ali com descontos acima de 30% do preço de tela para o valor patrimonial e os shoppings beirando 20%, pagando 11,5% de dividend yield. Sim, antes da pandemia o fundo de shopping pagava ali 7, 7,5, 8. Então, para voltar para isso, dado que o operacional está positivo, está crescente, você está falando aí de ter uma valorização na cota de 30%, 40%, né, para voltar para o patrimonial. Então, realmente, assim, são oportunidades que o mercado traz. Lógico que isso tem uma razão, né, muito ligado ao custo de oportunidade do dinheiro do investidor, que hoje, como a gente disse, tem um maratonista aí que corre 15% ao ano sem parar. Mas mesmo assim, acho que a gente tem uma oportunidade aqui para quem enxergar isso, de comprar bons ativos e que vai pagar renda aí isenta, né, pelo menos por enquanto, ao longo aí de muitos anos. Bom, acho que com isso a gente pode passar aqui para os principais destaques do TRXY. O que a gente teve aí como principais destaques, Araújo? Boa, obrigado pessoal aí pelos comentários de mercado. Já entrando aqui um pouco sobre o TRXY e já falando sobre as movimentações estratégicas do mês. Em termos de alocação, né, nós fechamos o mês de julho com uma alocação de 17,14% em CRI e de movimentações durante o mês nós efetuamos a compra de um CRI residencial, de incorporação residencial, que é o CRI ICH Açaí. O objetivo dessa alocação é o carrego para a renda dentro do portfólio do fundo e ele foi adquirido a uma taxa de IPCA mais 10,50. Do lado da movimentação de fundos imobiliários, nós realizamos a venda total de alguns ativos visando ali o ganho de capital, sendo eles o RZTR11 e o LVBI11. Esses dois ativos geraram ali, durante o tempo de carrego no fundo, uma TIR de 23,6%. Do lado das ações, nós não tivemos nenhuma movimentação especial dentro do portfólio do fundo, a gente segue com uma alocação ali de 1,33% em um único ativo, também voltado para o segmento de incorporação. Já falando um pouco sobre a distribuição, o fundo anunciou, em linha ali com os patamares dos últimos meses, 11 centavos por cota, o que dá um dividend yield anualizado de 13,64%. O pagamento será realizado no dia 14 de agosto aos investidores que possuíam cotas ali no fechamento de julho. E por último aqui o fundo encerrou o mês com 653 cotistas, apresentando mais uma vez um crescimento da nossa base. De grandes novidades também, tivemos aqui a aprovação e início da segunda emissão de cotas do TRXY. A gente vai dar mais detalhes ali ao longo dos comentários de gestão, mas é uma oferta voltada para investidores profissionais, onde a própria base também pode participar a partir do direito de preferência. É uma oferta com montante inicial de captação de R$100 milhões, podendo dobrar o volume da oferta, porque a gente
pode exercer aí o lote adicional de 100%. É uma oferta que está sendo coordenada pelo o banco Endibank, e o preço de emissão, o preço da emissão é de R$ 9,44. E acho que de última novidade aqui nós temos o site de RI do TRXY, né, que depois de algum tempo a gente divulgando os relatórios através do portal Fundosnet, nós elaboramos o relatório de RI, assim como nós temos para o TRXF também. Então a gente convida aí todos os investidores e as pessoas que nos acompanham a acessar o site, que é o www.trxy11.com.br. A gente vai deixar o link aí no final, mas essas foram as grandes novidades do mês. Já passando a bola para o Raul aqui para falar um pouquinho sobre os comentários de gestão e um pouco mais da emissão também. Então, Raul, pode comentar um pouquinho aí pra gente? Boa. Em julho, então, o fundo aqui registrou aqui um aumento aqui da receita de dividendos de fundos imobiliários por conta do aumento aqui da exposição em FIIs, né? A gente tinha feito uma movimentação lá em maio, né? Entre maio e junho, de redução de CRIA, e a gente voltou agora a aumentar. E em julho a gente tinha uma exposição de quase 80% em fundos imobiliários, visando o ganho de capital e buscando ali, né, aproveitar essas oportunidades, essa queda que teve durante o mês de julho, aproveitar diversas oportunidades aqui para conseguir capturar um ganho de capital de médio a longo prazo, né? Como a gente comentou aqui, a questão dos shoppings, a questão de todos os segmentos de tijolo assim, bastante descontados. Então, a gente vê que há um potencial aqui de realização de ganho de capital no médio e longo prazo bastante interessante nas posições de fundos imobiliários que a gente capturou. A gente também fez diversas movimentações aqui para ganho de capital dentro do fundo, o que gerou ali uma representação, né, uma representatividade do ganho de capital frente ao valor que a gente distribuiu de aproximadamente 37%. Como o Araújo comentou, as movimentações que a gente vendeu totalmente, né, as posições que a gente vendeu totalmente da carteira, que foi a LVBI, que a gente acabou entrando e saindo rapidamente dentro do mês, e o RZTR que a gente já carregava ali desde o começo do fundo, a gente acabou fazendo um bom resultado para os investidores. Com isso, o fundo fica aí com 4 CRIs, sendo 3 indexados ao IPCA, 1 indexado ao CDI, 15 fundos imobiliários, uma posição aqui de 77% em FIIs e uma posição de ações de 1,33%. Sobre a emissão, a gente, ao longo do primeiro semestre, a gente trabalhou com diversos parceiros, uma originação bastante ativa de ativos para alocar, né, e para fazer essa nova emissão e crescer o fundo. Então, dentro desse cenário aqui mais desafiador e positivo para alocação em fundos imobiliários e ativos de crédito, a gente viu muitas oportunidades, consolidou isso para a gente fazer essa segunda emissão do fundo de R$100 milhões, podendo chegar a 200. Como o Araújo comentou, o preço da emissão é de R$ 9,44, sendo R$ 9,36 o custo, né, mais o custo da emissão, que era o patrimônio do mês passado, mais 0,8 centavos de custo da oferta. E a oferta encerra no dia 25 de agosto. Tá? Liquida no dia 25 de agosto, a gente pretende encerrar dentro do mês. De grandes destaques aqui são isso. É isso, e aí fico aberto aqui para perguntas. Boa. Bom, importante destacar também que a oferta é para profissionais, né, e que o prazo de subscrição vai do dia 12 ao dia 19 de agosto, né, com a liquidação ocorrendo ali no dia 25 de agosto. E aí depois a gente encerra a oferta. Até puxando o gancho já sobre emissão, temos uma pergunta aqui. E qual será o pipeline de alocação da segunda emissão do TRXY? Se puder comentar um pouquinho aí sobre o que a gente está vendo. Boa. Como eu comentei, né, durante o primeiro semestre a gente fez montou um pipeline aqui de ativos de crédito, outros fundos imobiliários e até outros ativos complementares à nossa estratégia, né? A gente, dentro do IPO, né, e dentro do site TED-RI, tem lá toda a estratégia do fundo que a gente pode alocar. A gente tem também possibilidade de alocar em permuta, SPE, outros ativos que podem ali
ter uma proteção ali de patrimônio com geração de renda consistente. Então, é um pipeline bastante interessante e que vai ali potencializar esse resultado que a gente tem entregado mês a mês para o investidor. Boa. Bom, a gente tem a última pergunta, né? Recebemos 2 aqui nos nossos canais. Qual a expectativa de distribuição de dividendos após a conclusão da segunda emissão do fundo? Boa. A nossa expectativa é manter essa distribuição entre 10 e 13 centavos por cota até o final do ano, né? Como o dinheiro da oferta deve entrar agora em setembro, então até o final do ano a gente deve manter esses 10 e 13 centavos sem nenhuma alteração. Boa, e quem sabe a gente consegue ali fazer uma distribuição extraordinária no fechamento do semestre, né? Mas a gente vai tendo essa visão um pouco mais para frente. Bom, Raul, acho que essas foram as perguntas que nós recebemos. A gente pode encerrar aqui a parte do TXY, a gente vai começar a falar agora mais sobre o TXF. Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, até o próximo mês. Valeu. Bom, passando aqui então para o TRXF, começar aqui como a gente sempre começa, né, agradecendo aqui a oportunidade, né, de ter tantos cotistas no fundo. Obrigado pela confiança de cada um de vocês. O TRXF terminou o mês aí com mais de 191.500 cotistas. Foi a primeira vez que o fundo passou a marca de 190 mil investidores. Então o fundo segue crescendo e agora voltamos a crescer também na base de cotistas, né? Então muito obrigado pela confiança de todos que participam aí de alguma forma do TXF11. E aí passo a bola aqui para o Araújo para trazer aqui os principais destaques do mês que a gente trouxe ali no relatório inicial do fundo, Araújo. Boa. Bom, esse foi um mês, né, com menos destaques ali, mas a gente teve algumas movimentações. Vou começar aqui pela distribuição. Então, mantendo o patamar dos últimos meses, como a gente já vem fazendo há algum tempo, a distribuição foi de 93 centavos por cota. O que dá um dividend yield ali de 13,60 aproximadamente. A gente reforça o guidance para o ano de distribuição entre 90 e 93 centavos até dezembro, e aí mais para frente a gente deve dar um novo guidance e inclusive falar se haverá ali alguma distribuição extraordinária mais para o final do ano. A liquidez média do fundo, a gente teve um crescimento em relação ao último mês, foi de 8,39 milhões, e aí grandes números em relação à distribuição e liquidez são esses números. A gente teve também como destaque a conclusão da votação da Assembleia Geral Extraordinária, que visava ali a modernização a modernização do regulamento do fundo, né? Já há algum tempo a gente precisava chamar essa Assembleia para adequar ali as normas da nova regulamentação da CVM 175, e a gente teve um resultado positivo com aprovação de aproximadamente 34% das cotas atuais do fundo, e essa votação, o resultado positivo a gente teve no dia 23 de julho. Por último, a gente destacou também no relatório a evolução do Albert Einstein, das obras do hospital que está sendo desenvolvida pelo TXF11, que apresentam ali já aproximadamente 66% de conclusão, com expectativa de inauguração do hospital em julho de 2026, em linha com as expectativas iniciais e o cronograma que a gente se propôs ali no começo. Acho que esses foram os principais pontos. Eu volto a bola aí para o Gabriel para comentar um pouquinho, com um pouco mais detalhes dos quais eram as pautas ali da AGE e fazer ali os comentários sobre a estrutura de capital também do fundo. Bom, a ideia da Assembleia Geral Extraordinária era justamente, né, fazer a modernização do regulamento. A gente tinha alguns pontos que a gente gostaria de tratar nessa GE, e como, por exemplo, né, o fundo poder prestar garantia, que foi uma evolução aí da última regulamentação da CVM em relação aos fundos imobiliários. Para isso a gente precisava ter quórum qualificado, né, de 25%. Não é fácil ter quórum qualificado em um fundo que tem mais de 190 mil investidores, mas a gente teve uma participação aqui muito boa, superior a 30% das cotas emitidas. Então a gente conseguiu aprovar o fundo alienar fiduciariamente seus imóveis ou prestar garantia. Por que isso é importante, né? O fundo faz estruturas de alavancagem desde o início, né? Desde 2019, quando o fundo começou. Só que a gente se utilizava de uma estrutura em que a gente tinha que colocar uma SPE
separar o direito real de superfície, né, do que a gente tinha para receber aluguel no fundo e a SPE carregar a propriedade para poder prestar a garantia e essas alavancagens saírem com um custo menor. Só que isso é um operacional, né? Ou seja, a gente tem que carregar aqui uma empresa que carrega essa propriedade, empresa também tem seus custos de auditoria e etc. Então, com essa aprovação agora, o fundo não precisa mais, não é obrigatório a gente ter essa estrutura. Então a gente passa a ter a possibilidade aqui de fazer a aquisição direta dos imóveis sem ter esse custo adicional, tanto operacional quanto financeiro, de carregar uma SPE, uma empresa. Então por isso que era importante para o fundo. Além disso, a gente colocou em votação e foi aprovado a limitação do poder de voto de cada cotista ou grupos vinculados a 10% do total das cotas emitidas. Então nessa última emissão que a gente fez de 1 bilhão 250 milhões, tiveram alguns investidores ou grupo de investidores relevantes, né, que entraram aqui como cotistas do fundo. E aí a gente se preocupou em limitar esse percentual que esse grupo de cotistas ou um único cotista possa votar em uma assembleia para preservar, né, o poder de voto dos cotistas minoritários. Além disso, a gente também aumentou o capital autorizado para mais 30 bilhões, além do que o fundo tem hoje, né, para fazer novas emissões, autorizar a possibilidade de recompra das próprias cotas do TXF11, que também foi uma evolução que a 175 trouxe. Aqui é mais uma ferramenta para o fundo poder utilizar, mas que a gente não está prevendo utilizar no curto ou médio prazo, né? A gente deixou só autorizado, porque a gente não sabe de novo quanto que a gente teria a possibilidade, né? De novo, num fundo de 190 mil investidores, de aprovar essa matéria, então deixa lá a possibilidade para o fundo fazer, mas no momento a gente ainda não tem previsão, ou enfim, não tem ainda estudos, né, que possibilitem a gente se aprofundar, né, e utilizar essa ferramenta. A gente já vê alguns gestores se movimentando nesse sentido, a gente ainda prefere olhar um pouquinho de longe e ver como tudo isso vai funcionar. E aí algumas outras melhorias e atualizações dos textos do regulamento para deixar 100% adequada à instrução CVM 175. De novo, todas as matérias foram aprovadas, né? Então o regulamento do fundo já passou a valer a partir da divulgação da ata da Assembleia Geral Extraordinária. Também a gente teve como destaque aqui, colocamos no texto do relatório, né? A gente teve um mês com um resultado um pouco aquém, né, do que o TXF11 vinha entregando, e aqui muito por conta, né, do descasamento que a gente teve entre comprar os imóveis. O fundo comprou mais de 600 milhões de reais em imóveis ali em junho, só que foi, né, do final de junho, foi do meio de junho para frente. Então isso impacta, né? A gente recebeu um aluguel pro rata no mês de julho, e foi o mês em que a gente teve a conversão das cotas da última emissão, em que o fundo cresceu mais de 60% o volume de cotas. Então, casou da gente ter um volume de cotas novas muito grande, com uma receita um pouco menor, por conta dessas aquisições que a gente fez, em que a gente recebeu só o prorata no aluguel e não o aluguel inteiro. Então, isso fez com que a gente teve um pequeno descasamento ali, o fundo teve uma rentabilidade, né, um resultado aquém. Mas mesmo assim a gente manteve o guidance, o fundo ainda tem uma reserva de lucros considerável, e como o Araújo disse, o guidance entre 90 e 93 centavos até dezembro desse ano está mantido. E aí, né, por último aqui para falar do texto, a gente falou sobre a expectativa aqui do pipeline, né? A gente tem a expectativa de concluir a aquisição de todos os imóveis que estavam no pipeline da 11ª emissão agora em agosto. Né, foram diligências que evoluíram bem aí nos últimos meses, então a gente está confiante que daria para a gente colocar esses imóveis para dentro do fundo já dentro do mês de agosto. E por fim, a diligência, né, também da venda da loja Açaí Teresina, que a gente divulgou ao mercado, também evoluiu bem, e também a gente tem essa expectativa aí de liquidar essa venda agora no mês de agosto de 2025, que também deve contribuir para o resultado do fundo como um todo ao longo desse segundo semestre. Aí, por último, passando aqui para a estrutura de capital, o fundo terminou o mês com 4 bilhões e 328 milhões de reais investido em imóveis, na verdade nos ativos do fundo, né? Um saldo devedor de 945 milhões aproximadamente nas suas securitizações, o que dá uma relação ali securitização
barra ativos, né, de aproximadamente 20,8%, né, um dos menores patamares aí dos últimos anos de alavancagem do fundo. A alavancagem líquida, quando a gente desconta o caixa, está ali próxima de 7%. O custo médio das securitizações permaneceu ali próximo de IPCA mais 6,5%, que é um custo bastante razoável para a gente conseguir carregar aqui e gerar valor, né, para os investidores do TXF11. E o fundo terminou aí com um investimento em ativos com liquidez acima de 636 milhões de reais. Com isso, acho que a gente matou aqui os principais assuntos do relatório gerencial e a gente pode passar para a sessão de perguntas aqui sobre o TXF11. Boa, a gente recebeu algumas perguntas também na mesma linha do TXY aqui para o TXF. A gente acabou respondendo já algumas delas aqui, mas acho que é importante a gente ressaltar. E a primeira é: qual a previsão para a conclusão de todo o pipeline da 11ª emissão de cotas? Bom, como eu disse aqui, né, ao longo do nosso webcast, a gente tem a previsão de liquidar, se não todo, mas grande parte do pipeline remanescente agora no mês de agosto. As diligências caminharam bem e a gente deve ter sim a liquidação dessas operações dentro desse mês. Boa. Bom, e com isso, haverá distribuição extraordinária no fechamento do segundo semestre? A gente já consegue ter alguma ideia? Ainda não. A gente tem algumas negociações de venda de imóveis aqui em andamento. Na medida que a gente consiga evoluir, a gente divulga, né, essas operações ao mercado. Então, de novo, depende muito, né? Hoje o nosso dividendo recorrente já é um dividendo em que a gente tem boa parte como resultado recorrente, mas tem uma parte significativa que é resultado não recorrente das vendas, né? Como a gente tem conseguido colocar uma venda atrás da outra, acaba que a gente consegue manter esse patamar mais alto, mas a gente ainda não tem uma clareza, né? Estamos só no segundo mês do semestre. Vamos avançar um pouquinho mais para frente, divulgar essas operações, se tudo der certo, de outras vendas, e aí a gente tem a capacidade de dar um guidance mais assertivo do que será o resultado distribuído em dezembro. Boa. Bom, falando um pouquinho ali das alocações, pretendem liquidar a posição atual em CPUR, 100% da posição? Liquidar 100% da posição não, essa é uma posição que a gente carrega há muitos anos, né? Se eu não me engano, a gente fez o primeiro aporte desse fundo em 2021, ainda quando quando o fundo era EVBI, né? Com gestão da VBI. Então liquidar 100% não, mas a gente deve diminuir essa posição. A gente já tem alguns acordos aqui para fazer block trades e vender e fazer caixa para o fundo para fazer frente ao investimento nos imóveis que a gente está comprando. Então a gente deve sim fazer alguns block trades aí no meio do caminho e devemos diminuir essa exposição ao fundo significativamente. Boa. Bom, agora mais sobre produtos aqui dentro da TRX. Se a TRX tem planos de criar um novo fundo imobiliário para seguir alguma outra estratégia de investimento diferente das que a gente tem hoje aí? Não, como a gente sempre pregou aqui, né, a intenção da TRX é ter um único fundo grande de tijolo, diversificado, sem um mandato direcionado, né? Então o TRX F11 não é um fundo de varejo, ele não é um fundo de renda urbana, ele é um fundo híbrido. Tanto que a gente está trazendo de volta aqui a tese de logística para o TXF11, né, em um dos ativos que estão na fase final aí de diligência e que estava no pipeline da 11ª emissão. Então a ideia da TX é ter um grande fundo para investimento em tijolo e ter um grande fundo também multi-estratégia para fazer investimento em papel, né, em ativos listados ou ativos mobiliários. Então essa é a intenção da TRX. Hoje a gente tem o TXF11, tem o TXY, não temos nenhuma perspectiva aqui de ter algum outro fundo sob gestão, né, com alguma tese específica. Não é algo que está em discussão hoje aqui dentro da TX. Boa. Bom, agora uma pergunta, né? O mercado difícil aí nos últimos dias, né? Chegou uma pergunta se a gente consegue justificar qual o motivo da desvalorização das cotas do TXF nos últimos dias. É muito mercado, né? A gente falou isso aqui na abertura do call aqui, né? Do webcast, sobre a rentabilidade do mercado de FIIs que foi prejudicada, principalmente de fundos de tijolo. Então o TRX caiu um pouco a mais do que o IFIX no mês de julho, mas caiu menos do que o ITRIX tijolo, por exemplo, quando a gente tira os fundos de papel dessa conta. Então assim, cenário macro, né? O TRX F11 hoje é um peso significativo do IFIX, dado o tamanho do fundo, a liquidez. Então a gente acompanhou um pouco o que aconteceu
no cenário macro não tem, assim, pelo menos para nossa vista aqui, não tem nada de muito diferente do que, né, a gente não tem nenhuma informação adicional do porquê que a cota poderia estar caindo, além da questão macro, da questão dos fundos imobiliários estarem caindo de forma generalizada, pelo menos, né, desde o início do mês passado. Sim, mais um movimento de mercado mesmo. Por último, qual a expectativa e estratégias de segurança nos investimentos, considerando o atual cenário político e econômico no Brasil? Essa é uma pergunta do milhão, né? Assim, a gente está aqui no nosso comitê de investimentos o tempo todo discutindo cenários, mas a gente tenta fazer investimentos que sejam resilientes, independente do cenário macroeconômico brasileiro, né? O cenário econômico, político e etc. no Brasil, ele é muito volátil, né? Os ciclos aqui são menores do que a gente vê em economias maduras, tanto o negativo quanto o positivo. Então a gente prefere trabalhar sempre num cenário mais conservador, em que a gente esteja adquirindo ativos que sejam resilientes, independentes do cenário, e acho que por isso que o TRXF11 tem conseguido entregar um retorno tão bom aí desde quando foi listado, né, com um retorno bastante significativo, superior ao IFIX. Quando a gente olha os fundos de tijolo, então essa diferença é maior ainda, né, em vantagem para o TRXF11. Acho que é muito por conta disso, porque a gente tem se mantido fiel, né, e focado em comprar ativos que sejam resilientes, independente do cenário, né? O fundo rodou bem ali durante o período de pandemia, o fundo rodou muito bem quando os juros caiu, depois continuou rodando bem e crescendo quando os juros voltaram a subir, né? Então, acho que é isso que a gente busca aqui, né? A gente está sempre, de novo, estamos sempre preocupados, discutindo cenários, acho que isso é importante, faz parte do nosso dia a dia, mas a gente tenta se esquivar um pouco disso para trazer valor independente do cenário macro brasileiro. Nossa tese de comprar bons imóveis, bem localizados, com segmentos ali essenciais, né, isso acaba ajudando bastante a resiliência do fundo, né, frente a períodos de mais incerteza. Com isso a gente encerra a sessão de perguntas e respostas e o webcast. A gente vai finalizar aqui então, como sempre, a gente deixa os nossos contatos, né, o nosso canal oficial de RI, que é o e-mail ri@trx.com.br. Estamos nas redes sociais, estamos no Instagram e no Spotify, onde a gente também disponibiliza esse webcast através do @TRX Investimentos. E a gente tem um site institucional, que é o www.trx.com.br, e lá agora vocês conseguem acessar também o site de RI e ser direcionado tanto para o TRXF11 quanto para o TRXY11. Então, mais uma vez, a gente agradece a participação de todos, as perguntas enviadas, e até o próximo mês. Valeu, pessoal. Até a próxima.